Olá, no Conexão Legislativa de hoje vamos falar sobre segurança nas escolas e repercutir cuidados e dicas para manter crianças e adolescentes seguros, além de evitar acidentes que podem ser fatais. Recebemos nos estúdios da TV Alesp Eric Amorim, que é especialista em segurança escolar e palestrante. Ele ministra cursos e treinamentos em colégios de São Paulo e de todo o Brasil sobre esse assunto. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado pela sua presença aqui. Olá, Marcela. Uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desse tema que tanto somos apaixonados aí. Tá certo. A gente tem algumas legislações aqui no estado de São Paulo aprovadas pela Assembleia Legislativa e também projetos de lei em relação a esse assunto. Vamos falar ao longo do programa, mas eu quero antes perguntar para o Eric quais são as principais causas, de acidentes nas escolas envolvendo crianças desde os pequenininhos até os adolescentes. Legal, Marcela. Então, assim, quando a gente fala de acidentes nas escolas, é muito amplo, né? O que é um acidente, né? E para isso daí a gente começa dividindo o cenário escolar, né? Desde educação infantil, berçários, fundamental, 1 e 2, colegial, né? Que é o ensino médio. Quando a gente começa a fatiar, de acordo com as estatísticas, a gente começa a ficar assustado. A primeira causa de morte no Brasil entra acidentes de trânsito, com 30%. Depois entra afogamento, depois entra engasgos, depois entram queimaduras, quedas e intoxicações. Esses cenários eles não são tão presentes na escola. Hoje, cenários presentes, efetivamente presentes na escola são os engasgos. Engasgos e afogamentos, muitas vezes na hora do refeitório, às vezes na hora do soninho, ou crianças que ficam com objetos na boca durante a aula ou durante a atividade física, potencializando engasgos, eventuais asfixias e manobras que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Tenho convicção que isso salva vidas dentro da escola. Isso a gente está falando das crianças menores. Em relação aos adolescentes, isso também é comum? Esses números também se demonstram comum até os 14 anos ali? Imagino que também seja uma realidade, né? Ou seja, abrange as escolas menores, berçários e infantil, para as crianças que estão ali no ensino fundamental, nas escolas estaduais, inclusive. Sim, aí a gente já começa a ficar mais atento, ampliando a questão social, e aí a partir do momento que as crianças já começam a ter uma influência maior social no comportamento delas, aí a gente já começa a ficar um pouco mais atento para questões de bebidas, para questões de drogas ilícitas hoje dentro da escola. Quais são os 3 eixos que você mencionou em relação a essa segurança que precisa acontecer dentro das escolas e para os pais também terem esse olhar, os professores, né? Porque o treinamento, uma formação, uma orientação na hora do desespero é importante até para evitar uma tragédia, né? Com certeza, viu, Marcelo? Porque assim, nós não temos como voltar quando há um acidente. Todo acidente ele é imprevisto, ele é inesperado. Nós temos que estar preparados para esse dia, para esse momento. Hoje, dentro da escola, a gente divide o público escolar em 3 níveis, 3 esferas: geral, segmentado e individual. Geral, a gente está falando das coisas não tão específicas no entorno da escola, a comunidade, chegando na escola, dentro da escola, da sua estrutura, brigada de incêndio, do filtro da caixa d'água, do corrimão nas escadas, porque isso é geral, porque fala de um contexto seguro, de segurança para todos. Não estamos falando especificamente do aluno, mas sim do professor, de alguém que está lá visitando, da acessibilidade de um deficiente visual, de um cadeirante. Então, hoje essa questão de segurança ela entra num geral. Segmentada, quando a gente já começa a olhar para a necessidade do público que é atendido dentro daquela escola. É um berçário? É educação infantil? É fundamental? É ensino médio? Então, assim, quais são os riscos que esse público... É muito simples, você pegar hoje o DataSul, você consegue ver as estatísticas por faixa etária e você consegue ver ao qual risco aquela faixa etária ela está mais exposta. E o outro nível de segurança é o individual. Hoje, as escolas, quando elas admitem um aluno, matriculam um aluno, ela passa a ser responsável integral sobre a vida daquela criança. No Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, ela fala que a responsabilidade elas são dos pais e responsáveis. Mas no artigo B, ele fala que, de alguma forma, alguém assumiu ou retirou a responsabilidade que era dos pais. Quem fez isso? Hoje, através de uma matrícula, é feita isso. Então, se nós vamos pegar e olhar na lei, não existe simultaneamente filho e aluno. Ou ele é filho e está em poder do pai responsável, ou ele é um aluno e está sob o poder integral da supervisão de uma equipe escolar. Então, assim, a escola assumiu isso daí. Então, se um aluno ele tem
aconteceu mês passado numa escola de Brasília, uma escola estadual de Brasília, uma criança que ela era alérgica a amendoim e o pai sinalizou que a criança era alérgica a amendoim. Quando essa criança, ela teve contato com um sonho de valsa, com um bombonzinho, essa criança ingeriu e entrou em choque anafilático, ela teve um processo alérgico mais sério. O pai ele processa a instituição estadual porque a escola não fez nenhum procedimento de prevenção ou de ação sabendo que aquela criança tinha uma necessidade específica. Então, quando a gente fala que a escola ela tem que se preocupar e ficar atenta com geral, bom, segmentado, meu público ele tem esses riscos porque ele está numa fase de desenvolvimento X, ou o individual é quando eu tenho a ciência que essa criança ela tem uma necessidade específica. Essa criança tem uma necessidade específica, temos que elaborar um plano, uma estrutura, recursos, conhecimento para manter a integridade dessa criança dentro da escola. Não é simplesmente uma matrícula, mas é uma vida a mais que está naquela escola e nós, quando absorvemos essa vida, nós temos que fazer um planejamento para que ela esteja segura dentro do ambiente escolar, Marcela. Com certeza. Agora, quando você menciona essa questão do acesso, da acessibilidade, então algumas normas já estão estabelecidas, né, nesse sentido, para atender cadeirantes, crianças que tenham a mobilidade reduzida ou que tenham algum tipo de deficiência. Acho que isso já foi sendo construído ao longo do caminho, mas o quanto essa preocupação ainda precisa ser recorrente, porque você falou, acidente pode ser não só por afogamento ou a criança engasgada, mas também tropeçar. É muito comum, né? Criança cair, quebrar o braço e tal. E no ambiente escolar, esse aspecto tem que ser levado em conta de forma muito significativa, né? E como, né, Marcela? Então, assim, nós estudamos parte de segurança escolar há mais de 10 anos. Eu e minha equipe, a gente estuda e trabalha com isso. Então, a gente busca em países que são um pouco mais desenvolvidos e preocupados efetivamente, onde tem protocolos, onde tem uma cultura de segurança mais efetiva. Países como Japão, Estados Unidos, Reino Unido, eles trabalham com essas questões culturalmente falando de segurança. A dificuldade hoje que eu vejo dentro das escolas é que é cobrado muitas vezes das crianças, não corra, não traga tal coisa, olha só o seu comportamento, mas não é explicado para ela qual o significado desse comportamento que eu espero de você. Então, quando eu não sei qual é o comportamento que me espera e simplesmente há uma conduta de cobrança negativista, só lhe cobrando, olha, não pode. Mas não pode por quê? Por que nós não podemos trabalhar com as crianças para que elas desenvolvam um conceito de protocolo, de leis da escola, de condutas seguras dentro da escola? Quando elas participam, elas são envolvidas, elas identificam os riscos do quais a gente brinca às vezes nas escolas, é assim, qual o local mais inseguro da escola? Perguntando para os alunos. É a quadra, tio, é o refeitório, é o pátio, é a sala de aula. Aí eu falo assim, mas por que esses lugares são inseguros? É porque lá acontece isso. Então vamos traduzindo. Não é o local, mas é o comportamento neste local que possibilita um acidente, aí eles ficam sem graça. Então assim, não é o local que é inseguro, porque acredito que a grande maioria das escolas ela tem uma estrutura, porque tem que passar por um órgão que é o AVCB, que é do Corpo de Bombeiro. Então, assim, passa por algumas medidas de acessibilidade para que ela seja uma escola inclusiva. Então, em termos de arquitetura, Marcela, isso ele é muito hoje presente. Mas o contexto de cultura, de segurança, de trabalhar, quando a gente conversa esses contextos com diretores de escola, mantenedores, eles falam assim, Eric, isso é muito difícil. Assim, é difícil, porque nós não partimos de um conceito de quando nós nascemos, as escolas não eram assim, mas se nós não mudarmos isso hoje, isso ele vai continuar sendo um Deus me livre acontecer alguma coisa, Deus me livre. E as leis, elas estão para facilitar com que a escola consiga desenvolver um ambiente escolar seguro, minimizando erros fatais, erros que você não consegue retornar quando há uma sequela, quando há uma morte. Então, tem coisas que nós temos sim que estar preparado para absorver essas vidas que são sobre a nossa responsabilidade. Muito bom. Esse aspecto que você fala da legislação é muito importante nesse sentido, para fazer essa regulamentação e, de fato, ser compreendido esse conceito da segurança, para não cair, né, vamos resolver depois, deixa para depois, quando, na verdade... Outro ponto que eu queria tocar, que é quando você menciona a segurança de alguns indivíduos em específico. Então, uma criança que é alérgica a leite,
né? A criança que é alérgica a tal tipo de alimento. Esse é um aspecto que também a escola tem que ficar atenta nesse sentido, porque pode provocar algum tipo de manifestação ali no corpo da criança que a escola talvez nem consiga atender, né? Ou chamar o socorro necessário para atender e, de fato, a criança não ter ali uma crise mais grave. O que você pode falar em relação a esse assunto e quais são os protocolos hoje que a gente tem aqui, por exemplo, no estado de São Paulo? Legal, Marcela. Então, assim, a lei estadual, então, assim, né, como nós estávamos falando, você falou assim, para evitar alguma coisa mais séria que aconteça. Infelizmente, coisas sérias, elas acontecem, infelizmente, frequentemente. E, através disso, a Câmara de São Paulo consegue desenvolver leis que nos facilitam a cumprir e estar em acordo com isso. Hoje há uma lei, que é a Lei 16.802, de 2018, popularmente conhecida no meio escolar como Lei Lucas. Uma criança de 10 anos que, por uma fatalidade, comendo um lanche, um hot dog no passeio da escola, essa criança ela veio a falecer engasgada. O assustador é que nem no local onde eles estavam, no passeio, e nem a equipe escolar sabiam fazer a manobra simples de desengasgo para salvar essa vida. Hoje, quando nós absorvemos a responsabilidade sobre uma vida, a escola ela tem normalmente um questionário de saúde que o pai preenche. Esse questionário sendo preenchido, a escola tem que olhar e filtrar, falar para o professor que vai acompanhar aquela criança mais de perto, olha, este seu aluno, porque o professor ele assume uma sala, então ele assumiu 20, 30 alunos em sala de aula, ele é responsável direto sobre a vida daquelas crianças. Não é o diretor apenas, né? O diretor ele é o responsável principal sobre aquela escola. Institucional, né? Isso. Então, mas é o professor que está lá na ponta. Recentemente, no Rio de Janeiro, uma fatalidade de uma criança de 1 ano e 7 meses faleceu engasgada com pedaços de maçã. Porque o profissional, provavelmente da cozinha, que cortou a maçã, não era do tamanho proporcional para o desenvolvimento daquela criança. Então, um aluno na escola, ele está cercado por N profissionais. Então, é o da limpeza, é o da segurança, da portaria, é o profissional da sala de aula, é o profissional da secretaria. Então, quando há alguns aspectos clínicos de doença, que essa criança ela tem uma vulnerabilidade maior, nós temos que ficar atento. E como que nós podemos ficar atento? Criando protocolos. Protocolos também conhecidos como POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Então, quando nós desenvolvemos esses protocolos, a gente costuma falar que é o uniforme da escola. A escola normalmente usa um uniforme, vestimenta, mas a conduta ela não é uniforme. Então, cada profissional, eles trabalham de maneiras aleatórias, de uma palavrinha que eu não gosto, que chama bom senso. Bom senso, cada um tem o seu, trabalha quando quer, e não é o correto para um ambiente escolar quando você está lidando com vida. Você, eu acho que esse daqui eu posso fazer assim, esse daqui não. Qual é o padrão da escola? Qual que é o protocolo da escola para cuidar bem dessa criança? E nesse aspecto a gente retoma, né? Então, a lei, a partir desse momento em que a Assembleia Legislativa propõe projetos de lei e que são aprovados e sancionados e entram em vigência no Estado, como, por exemplo, essa lei de 2018 e uma outra também anterior, que é a 17.341, que fala sobre a questão de segurança escolar, mas num aspecto geral que a gente mencionou em relação às substâncias, né, que muitas vezes estão presentes cada vez mais cedo na vida dos adolescentes e no contexto escolar ali, né, o colega que convida para fazer uso de alguma substância, isso também a gente pode abordar aqui. Mas esses protocolos são criados a partir do momento em que há um direcionamento, né? E os profissionais também devem ter esse preparo. Eu queria te perguntar em relação a como pode ser feito, por exemplo, o procedimento padrão para uma criança que está engasgada. Você trouxe aqui os bonecos para poder fazer essa simulação, seria importante para o nosso público, então, entender o que pode ser feito. Qualquer pessoa pode atender esse procedimento padrão? Como é que funciona isso? Então, assim, Marcela, esse procedimento, ele, de acordo com a faixa etária, ele é a primeira causa de morte. Então, de 0 a 1 ano, engasgos e afogamentos, né? A gente nunca se engasga com líquido. Então, se você tomou um copo d'água e se engasgou, você não se engasga, você se afoga. Então, afogamento com saliva, afogamento com piscina, afogamento com leite materno. Quando a gente está falando de afogamento, cada faixa etária tem riscos diferentes.
De 0 a 1 ano, a principal causa de afogamento é leite materno e banheira. Quando a gente já passa de 1 a 4, a criança já está andando, aí já é balde, bacias, a banheira. De 4 a 10 anos já são piscinas, e aí de 10 em diante já são águas naturais, rio, represas e praias. A gente tem que entender qual é o risco, qual é a faixa etária que ela está, e a gente consegue entender quais são os riscos. Essa manobra, que é a manobra de Heimlich, uma manobra desenvolvida por um cirurgião torácico americano em 1976, e através dessa manobra ela é a mais difundida no mundo, a mais aceita no mundo. Bonequinhos aqui, então, com os manequins até 2 anos, lactentes, você consegue fazer uma pinça assim, ó, com o polegar e o indicador na mandíbula. Então, tomando sempre cuidado, se for bebezinho, então daqui se afogou tanto no leite materno, ou introdução alimentar, ou colocou algum objeto na boca, criança vai estar roxinha, você olha a boquinha dela, conseguir visualizar, o ideal é que seja com 2 dedos, você retira como se fosse uma pinça, evitando sempre um dedo, que um dedo é varredura, 2 dedinhos, pinça, coloca no braço, mesma perna. Esse movimento ele é extremamente importante porque o que faz o objeto ele ser expelido são compressões em movimentos da região lombar para a torácica com golpes firmes, onde produzam ondas e a gravidade permite que esse objeto seja expelido. Por isso que é extremamente importante cabeça para baixo. Normalmente, pela técnica, 5 pancadas, 4, 5, segura a cabeça, você troca braço e perna, as perninhas sempre já caem direto no seu braço, você faz 5 compressões, 5 tapas, 5 compressões e reavalia a boca. Precisei fazer essa técnica com a minha filha com 2 meses e está viva, a Sofia está muito bem, mas as estatísticas apontam a gravidade ou a frequência que há nesse episódio. Quando nós identificamos e vimos que isso é presente e é frequente, nós temos que nos capacitar para isso. Movimentos simples que salvam as vidas. A gente tem que... é tão lindo quando você coloca hoje na internet e a gente consegue ter acesso a crianças que saibam salvar outras pessoas. Nós temos que não só auxiliar as crianças a ter um desenvolvimento seguro, mas a gente apoia muito as crianças já aprendendo a salvar vidas, sabendo quais são os telefones de emergência, quando a criança, a gente brinca assim, né, 3 pilares para as crianças é o identificar o risco, quando ela identifica o risco, ela já aciona, porque muitas vezes... Sinal de alerta, né? Porque muitas vezes, ela está num local de risco, mas ela não consegue identificar o risco. Porque ela acha que não, é normal. Quando a gente começa a mostrar as estatísticas e a recorrência, ela vai olhar para um objeto, para uma situação e vai assim, opa, já ouvi falar que isso é perigoso, então ela liga o sinal de alerta. Então, a primeira coisa é identificar, a segunda coisa é prevenir. O que ela pode fazer para prevenir que isso aconteça? E a terceira coisa é que crianças já sabem salvar vidas. É identificar, prevenir e salvar vidas. Independente da idade, Marcela, crianças elas conseguem absorver muito mais rápido conhecimentos e habilidades para que elas consigam identificar, prevenir e salvar vidas. Dessa lei que você havia mencionado, da Lei 17.000, um outro ponto importante que essa lei, infelizmente, ela foi criada através do massacre de Suzano, é que há a necessidade de um apoio psicológico dentro da escola. Então, crianças, muitas vezes que nós estávamos falando, que às vezes ela é influenciada por amigos, por um controle de tóxico, abuso de álcool, nós conseguimos hoje, com essa lei, a implantação de profissionais que consigam fazer o acompanhamento dessas crianças que muitas vezes estão em vulnerabilidade emocional, e aí consegue-se evitar tanto catástrofe, como aconteceu em Suzano, quanto crianças que acabam se perdendo para o mundo do crime ou para o uso de substâncias ilícitas por questões da facilidade de serem abordados no caminho da escola e, em alguns casos, até dentro da escola. E está muito ligado, né? Porque quando você menciona a criança e o adolescente que consegue identificar o risco, ele consegue fazer a pergunta, né? Por que eu vou usar? Por que eu vou me envolver com isso? O que eu posso fazer para ajudar meu colega? Né? E numa situação nesse sentido também. Como acontecem os cursos, as formações dos profissionais e essas palestras que você ministra nas escolas, justamente para auxiliar o procedimento correto? Porque imagino que deva ter quem queira ajudar e faça o procedimento de forma
inadequada, né? Ó, Marcelo, só pegando um ganchinho no que você falou, há cerca de 3 meses atrás, numa escola da Zona Sul de São Paulo, uma escola municipal da Zona Sul, essa escola, um aluno de 8 anos com o nariz sangrando, o que é muito comum crianças terem episódios de nariz sangrando. Essa criança veio a falecer dentro do ambiente escolar. E por que que isso aconteceu? Porque nariz sangrando mata? Não, nariz sangrando não mata. E qual foi a dificuldade ou o que aconteceu? A professora, com um bom coração, cheio de amor pela criança, foi cuidar da criança e pediu para a criança assim, deita aqui um pouquinho que o seu pai já vem te buscar. Essa professora não quis maltratar ou querer um mal para a criança, tenho convicção disso. Mas o fato de ela falar para ela deitar, ela hiperestende a mandíbula. Quando nós olhamos para cima, né, faça um teste você em casa, olha para cima, assim, bem para cima, tenta deglutir. Quando você tenta deglutir, você vai ver que é mais difícil para você deglutir, porque nós hiperestendemos a traqueia e o ar vai para os pulmões. Então, quando essa criança ela veio a deitar, ela deita, ela hiperestende e o sangramento de nariz foi para os pulmões e essa criança morreu afogada, asfixiada ou bronco afogado com a parte do sangue que foi para os pulmões. Essa professora quis prejudicar? Não, mas simplesmente por falta de conhecimento técnico. A gente costuma dizer assim nos treinamentos que de boa intenção, o cemitério está cheio. Não é o inferno, porque acreditamos que essa professora não tinha intenção, não tinha dolo, mas ela responde hoje por um homicídio culposo. Por imprudência. Por imprudência. Então, assim, esse curso de primeiros socorros, ele é obrigatório para as escolas. Em São Paulo, desde 2015, do Estado, pela Lei 15.661, de 2015, da qual a Lei 16.802, de 2018, sobrepõe a ela. Onde traz que o quadro o tempo de primeiros socorros, ele tem que ser renovado, reciclado anualmente nas escolas. Tá? Então, assim, com profissional da área da saúde que consiga ministrar para o público quais são os principais riscos presentes dentro da escola. E são N's, desde dos traumatismo bucal com perda de dente, sangramento de nariz, afogamento ou asfixia, a parte de alergias hoje. Já existem projetos e iniciativas de lei que partam da sociedade para que profissionais como você, né, que executam o seu trabalho, socorristas, enfim, estejam presentes ali dentro das unidades escolares de forma fixa? Isso já acontece? Não, hoje não tem nenhuma lei que obrigue a instituição a conter socorristas ou profissionais da área da saúde dentro da escola. Mas, na lei, fala o seguinte, que professores e funcionários de escolas têm que ter conhecimento em urgência e emergências médicas para que consigam fazer 3 palavrinhas: identificar, agir e solicitar o socorro para o SAMU e para o bombeiro. Quando nós fazemos nossos treinamentos tem 4 provas, né, que os profissionais fazem. Durante as provas tem uma das questões que é qual é o telefone do bombeiro, do SAMU e da polícia. Infelizmente, para 90% só sabe um telefone da polícia. Estamos falando de profissionais da área da educação que desconhecem serviços do bombeiro e da polícia, profissionais extremamente qualificados que poderiam nos auxiliar tanto por ligações quanto presencial. E a gente acaba que não tem esse conhecimento prévio mínimo para poder solicitar o socorro para os locais certos. Então, hoje a instituição de educação, a instituição em educação, eles, pela lei 16.802, fala que o profissional ele tem que ter, que trabalha na escola, conhecimento mínimo em urgência e emergência médica para fazer esses 3 passos: identificar, agir e solicitar o socorro para o local certo. A gente pode fazer a simulação com o adulto para entender a diferença, né, desse procedimento no caso de engasgo ou afogamento? É diferente? É semelhante? Então, o afogamento onde a pessoa ela ainda esteja consciente, em pé, nós iremos fazer dessa maneira que nós iremos falar, que é completamente diferente do lactente menores de 2 anos. Conhecimentos, a gente trabalha, né, muitas vezes trabalha na escola falando assim, o que você faria, né? O que seus pais já fizeram com você para ver o seu grau de sobrevivência? E é muito engraçado, ou talvez é trágico, porque saber que o nosso conhecimento, ele assopra no rosto, dá a tapinha nas costas, olha para cima, olha para a luz, sombras, calma que tem mais. Então, assim, essas muitas vezes é o conhecimento que nossos pais, nossos avós ou pessoas que cuidaram da gente, fizeram conosco algum dia.
Então, quando nós vamos socorrer alguém na parte do engasgo, se for um engasgo total, nós temos 2 minutos até que essa pessoa desmaie, mais 2 minutos para que essa pessoa já comece a ter morte cerebral. Então, é algo que é muito rápido, estamos falando de 4 a 5 minutos, essa pessoa, o cérebro dela já começou a morrer, e se ninguém desengasgá-la, essa pessoa, infelizmente, ela entra numa parada respiratória, consequentemente uma parada cardíaca. Bom, então se é uma criança ou um adulto que já fica em pé, você olha a boca, não visualizei, 2 dedinhos, consigo retirar com pinça, legal. Olhei, não consegui, vou fazer esse procedimento sentado, o ideal é que você faça em pé. Se for criança, você ajoelha, fica sempre na altura aqui da criança, porque quando nós passamos a altura da pessoa, nós tendemos a levantar a pessoa, e não é levantar a pessoa. Então nós vamos aqui, de uma maneira bem simplificada, diretamente aqui na região epigástrica dela, ou seja, embaixo da costela, nós não vamos apertar nenhum ossinho da pessoa. Com o polegar para dentro, você já coloca já diretamente na região embaixo aqui do externo. Coloquei aqui embaixo, mão dominante aqui, você vai apoiar na pessoa, encosta o seu tronco nas costas da pessoa. Com a outra mão você sobrepõe a sua mão e agora movimentos fortes, bruscos, para dentro, e o finalzinho só para cima. Então você colocou para dentro e para cima, para dentro e para cima. Essa região, nós temos um músculo que chama diafragma. Esse músculo, quando ele é comprimido, ele tende a subir. A principal função do diafragma é a respiração. Quando ele abaixa, seu pulmão enche de ar. Quando ele sobe, você joga o ar para fora. Quando nós fazemos esse movimento para dentro e para cima, você empurra o diafragma para cima, ele comprime as bexiguinhas, que são os nossos pulmões, que faz com que o ar que está aqui saia pela traqueia e expila esse objeto para fora. Então, vai ser expulsado, então tem que ser rápido e forte, para que o objeto tenha uma força de deslocar esse objeto. Tudo bem? Então, essa pressão tem que ser rápida, para dentro, finalzinho para cima, para que esse objeto seja expelido. Tenho certeza que com isso, alguém que passar mal ao seu lado num restaurante, dentro da escola, no almoço em casa, você consiga identificar isso. Com crianças, qualquer objeto, seja um pirulito, uma bala, seja um pedaço de carne, tomate cereja, um docinho, há um risco imenso para essa criança obstruir. Dicas importantes para os papais é evitar que crianças se alimentem assistindo celular, televisão, ou distraída com outras coisas, onde ela vai andar ou ela vai correr com um objeto na boca. Isso facilita demais o risco de ter um engasgo. Essas informações que você traz aqui para a gente, elas podem ser consideradas como as principais dos primeiros socorros? Além delas, tem outras dicas? Essas que você mencionou são importantes, né? Porque é o que a gente mais vê, né? As crianças distraídas, não tem mais o momento de comer. E no intervalo do colégio ali também, né? Eles estão ligados no celular muitas vezes, o que pode facilitar esse processo de engasgar ou de se afogar. Então, na questão, você questiona referente a engasgo ou de primeiro de forma geral? De forma geral, hoje na escola são os traumas osteomuscular. E um dos grandes riscos que a gente vê é, muitas vezes, o profissional da escola, por falta de conhecimento, e uma ação de desespero, previamente querendo ajudar a criança. Os nossos ossos, Marcelo, do corpo, eles são considerados ossos longos, compridinhos. A grande maioria é osso longo. Se a gente for pensar, então, no ossinho de galinha, da coxinha da galinha, quando você quebra aquele osso, vira 2 faquinhas. Essas faquinhas, quando você pega no braço da criança, que porventura ela caiu e fraturou, ou na perna, você pega aquele bracinho, você eleva, aquela faquinha ela sai cortando tendão, músculo, artéria, ligamentos, até fazer uma fratura exposta. Então nós temos que ter toda queda, nós temos que passar por uma palavrinha que chama cinemática. A cinemática ela é uma observação geral de toda a situação. Estava correndo, estava de pé, estava em cima de um objeto, foi deslocado, caiu protegendo, ou ele caiu num chão de piscina de bolinha, um chão que era areia, ou não, era um chão de piso. Então, quando a gente começa a avaliar a cinemática, todas as ações envolvidas, eu começo a ter uma identificação da gravidade que aconteceu essa fratura, então, ou dessa lesão que a criança caiu. Antes de levantar essa criança, pare, preste atenção nessa dica. Olhe para a criança e fala assim, tá tudo bem, coloca a mão sobre a criança e fala assim, tá tudo bem. A nossa medida como pai e mãe, muitas vezes já é pegar no colo com desespero e falar assim, papai, mamãe, calma. Coloca a mão, fala que tá tudo bem e preste atenção nessa dica.
permita que a criança desenvolva movimentos naturais espontâneos. O que significa isso? Deixa ela se mexer no chão. Então, nós temos que colocar a mão sobre ela e falar assim, ei, tá tudo bem, só mexe a perna, mexe o braço. Se houver alguma suspeita de fratura, imediatamente a queixa de dor vai ser uma queixa de dor álgica, pontuada, onde o choro, onde o local da criança vai sinalizar que ali é uma possível fratura. E quando acontecer isso daí, o SAMU ele tem que vir para imobilizar aquele tronco, aquele braço, e assim evitar sequelas maiores. Hoje na escola, como a Marcela está falando, na hora do intervalo, eu não queria perder tempo e eu queria comer jogando bola, queria comer, porque era o tempo de alegria. Então, se a gente não tomar cuidado, o tempo de alegria vira tristeza, vira né? tristeza. Desespero. Há estatísticas que apontam que os acidentes, eles aumentam quando nós estamos felizes. Porque quando nós estamos alegres, brincando, nós não temos uma mensuração quanto ao risco de exposição. É nesse momento que, se a gente está num churrasco, se a gente está numa festa, a gente acaba sendo não tão precavidos. E a gente fica mais expostos a vulnerabilidades negativas que possam acontecer. Você mencionou a questão das fraturas. Em relação aos desmaios, quando alguém desmaia, desperta na gente, né? O que a gente faz agora? Tenta acordar a pessoa, o que a gente faz? Legal, Marcelo. Eu falei um pouquinho do conhecimento cultural quando alguém engasga. Aí conhecimentos culturais de quando alguém desmaia, dá tapinha no rosto, dá álcool para cheirar. E isso, pessoal, é muito engraçado, porque isso é latente. Acho que em todo mundo que está nos assistindo, você já viu alguma coisa disso daí. Quero te lembrar que tapa no rosto, mesmo com vítima desmaiada, é agressão. E que também o álcool, ele não é viável. Eu trabalhei em UTI, imagina, a pessoa está morrendo, você dá o álcool para cheirar e a pessoa voltaria, né? Então, hoje, nós temos que entender qual é o motivo do desmaio. Então, hoje, dependendo do público escolar, falando de um público ensino médio, pode ser um tóxico? Pode ser um tóxico. Pode ser bulimia, anorexia, alguém com algum problema emocional, passando por um distúrbio alimentar? Pode. Pode ser doenças como hipotensão, pode ser doenças como diabetes, como asma? Pode. Pode ser porque simplesmente não se alimentou hoje, pode ser um problema emocional? Pode ser. Então, assim, hoje há tantas variáveis que quando eu consigo olhar isso daí, a escola tem que levantar um alerta e falar assim, eu preciso ter um kit de primeiros socorros. Nesse kit de primeiros socorros, como a lei já menciona, é extremamente importante que você tenha os aparelhinhos de avaliar os sinais vitais, como temperatura, o oxímetro, aparelhinho de pressão, glicosímetro, se você tiver algum aluno com problemas glicêmicos, né, diabéticos. Então, se você tem alguns alunos com necessidades específicas, você precisa ter recursos específicos. Mas a principal dica para quem desmaia, preste atenção, não havendo suspeita de fraturas, é elevar as pernas da pessoa. Você deixa a pessoa deitada, você eleva cerca de 30 graus, 2 almofadinhas ali, e esse sangue que está nas pernas da pessoa, quando nós estamos em pé, cerca de 70% do nosso sangue, eles estão nos nossos músculos para aguentar o nosso peso e a gravidade. Quando nós levantamos as pernas da pessoa, o sangue ele vem como um tsunami e ele traz para os nossos órgãos principais, abdômen, tórax e cérebro, nutrientes, glicemia, sódio, potássio, oxigênio. Então, assim, essas principais causas de desmaios tendem a ser controladas. Volto ao adentro. Cuidado se não houver suspeita de fratura. Suspeita de fratura, mantenha ela em posição normal. A gente está caminhando então para os minutos finais desse programa, que é uma prestação de serviço para você entender um pouco mais do que pode fazer em relação a acidentes aí na sua casa e também nesse contexto escolar que é o nosso foco aqui. E uma última pergunta para você, Érica, em relação à autoviolência. O que você pode dizer nesse contexto em relação aos adolescentes que se automutilam ou que fazem o uso das substâncias que a gente também já comentou aqui e também suas considerações finais para a gente levar essa mensagem, né, essa prestação de serviço para o público? Marcela, hoje é tão triste, né? Nós vemos hoje o número de crianças que passam por vulnerabilidades emocionais. Nunca na história o descontrole emocional ou a falta de despreparo emocional, ela tem ceifado grandemente os nossos jovens. Eu queria falar para você, jovem, que se você passa por isso, cara, procura dentro da escola. Eu tenho certeza que dentro da escola há uma equipe focada na sua segurança emocional também.
Nós temos que ver que a escola ela é um grande aporte da sociedade, principalmente infanto-juvenil, onde grandes casos de abuso sexual é descoberto dentro da escola. Doenças são descobertas dentro da escola. Nós, como profissionais da área da saúde, vemos a escola como uma porta de encontrar nos jovens as necessidades, as vulnerabilidades que eles estão sofrendo, seja ela clínica, seja ela emocional, seja ela social. A escola, nós temos a convicção que ela é o elo de transformação para a sociedade. Então, se você passa por algum tipo de desconforto, alguma área sua que você ainda se sente vulnerável, procura dentro da escola. Tenho certeza que quem trabalha lá dentro está preocupado com a sua segurança completa, integral, seja no físico, seja no emocional e também na sua aprendizagem. É extremamente importante. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, eu chamo a Érica Amorim, trabalhamos com a Impact for School, que é uma empresa específica para o segmento escolar na área de saúde e segurança. Será um maior prazer, busca nas redes sociais, temos bastante informações para vocês lá também. Muito obrigado, então, Eric, pela sua presença aqui. Obrigado você também que esteve conosco nessa edição do Conexão Legislativa. A gente vai chegando ao final. E se encontra aqui na programação da Rede Alesp. Você pode seguir a gente nas redes sociais e também os nossos conteúdos aqui na TV 24 horas para você. Um abraço forte e até a próxima!